Olá, querido amigo e querida amiga, sejam bem-vindos ao programa Em Busca da Verdade, o seu programa de estudos de todas as semanas. No decorrer desses meses, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel. E hoje nós vamos dar sequência à quarta visão que Daniel ele relatou no seu livro. Ou seja, vamos falar sobre o capítulo 11, ou seja, os reis do norte e do sul. Portanto, você que se encontra aí no teu lar, na tua faculdade, aonde quer que você esteja neste exato momento, seja bem-vindo ao nosso programa. Mas antes, por costume, temos um hábito. E que hábito é este? Orar. Vamos falar com Deus para que o Senhor Jesus Cristo possa nos conduzir e iluminar o nosso estudo. Oremos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, nós te louvamos e te glorificamos mais uma vez por estar estudando o teu livro, as tuas profecias. Abençoa os nossos irmãos e amigos, telespectadores que estão nos assistindo neste exato momento. Nos enche de gozo e de sabedoria. Pedimos, ser conosco é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, os capítulos 10, 11 e 12 de Daniel. Daniel aqui, ele tem a quarta visão. E essa quarta visão, ele faz questão de relatar no seu livro. Ou seja, estes capítulos nos ensinam, estes capítulos apontam para o clímax, ou seja, ele aponta para os últimos acontecimentos futuros, no qual está centralizado o desfecho da história da humanidade, antes do glorioso dia da vinda de Cristo. Sabemos também, queridos e amados irmãos, que a profecia ela é a verdade que se amplia. Quando você vai para o capítulo 2, você tem a visão de uma estátua assustadora. E essa estátua, ela possui vários metais. E esses metais, eles representam 4 impérios mundiais que teve destaque no mundo. Ou seja, esses metais representam Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Agora, quando você vai para o capítulo 7, nós temos estes mesmos impérios, só que na figuração de animais. Por exemplo, quando você vai para a estátua, nós temos ali a prata. A prata representa a Medo-Pérsia, o próximo império posterior à Babilônia. E quando você faz uma comparação com Daniel 7, ou seja, temos o urso, que representa o mesmo império, só que o capítulo 7 vai trazer um detalhe que o capítulo 2 não revelou. Ou seja, o urso que vai aparecer ali, ele vai se levantar de uma banda e ele traz consigo 3 costelas em sua boca. Essas costelas representam as 3 maiores conquistas da Medo-Pérsia, a saber, o Egito, a Lídia e Babilônia. Ou seja, percebemos que quando se estuda a profecia, principalmente Daniel e Apocalipse, as verdades de Deus, elas vão se ampliando. E na medida que a profecia se amplia, novos personagens vão
surgindo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, ou seja, Daniel aqui, ele vai relatar a sua quarta visão, e o capítulo 11 vai trazer a descrição de dois reinos aqui em guerra, a saber, vai falar do rei do norte e o rei do sul, porque o capítulo 11 vai trazer essa expressão. Se você ler o capítulo 11, nós encontramos essa expressão várias e várias vezes. O porquê dessa expressão que o capítulo 11 faz questão de enfatizar. Ou seja, hoje nós vamos falar acerca dessa profecia que Daniel relatou no capítulo 11. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo em Daniel, capítulo de número 11. Vamos estar lendo o versículo de número 1. Daniel, capítulo 11, e o versículo de número 1. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Versículo 3. Depois se levantará outro rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Versículo 4. Mas, no auge, o seu domínio será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Interessante, queridos e amados irmãos, logo nos primeiros versículos do capítulo 11 de Daniel, vamos ter aqui alguns elementos e algumas características de alguns reis que se destacaram na Medopérsia. Aqui fala de 3 reis, e novamente a profecia cita de um quarto, e este quarto será coberto de grandes riquezas e será poderoso, e ele ainda fará uma guerra contra o rei da Grécia. Interessante que no decorrer do nosso estudo, no decorrer da nossa temporada, nós comentamos acerca desses 2 grandes impérios. Lembra do capítulo 8, que nós temos ali a visão de um carneiro e de um bode, que representa o Império Medo-Pérsia e a Grécia? Pois bem, novamente a profecia do capítulo 11 vai voltar a falar, vai voltar a mesclar sobre esses 2 impérios que se destacaram no mundo antes do primeiro advento de Cristo. E o capítulo 11, ele começa fazendo um destaque aos reis da Medopérsia. Se nós olharmos ainda para a historicidade dos reis ali da Medopérsia, alguns deles teve grande destaque. Por exemplo,
Esses 4 reis que vão aparecer aqui nos primeiros versículos do capítulo 11, são eles. Esses reis que vão aparecer aqui são reis que teve destaque após Ciro. Lembrando que Ciro e Dario, eles formaram uma aliança para minar o Império Babilônico. E após eles, outros reis vieram e que teve grande destaque. E eram eles: Cambises, Gálmata, Dario I e Xerxes. Interessante que o 4º rei, no qual citei aqui, Xerxes, esse rei, ele foi coberto de riquezas, foi coberto de glória. E na medida que este rei, ele cresceu e se fortaleceu, ele foi fazer uma guerra contra a Grécia, mas infelizmente ele não teve êxito. Ele perdeu a batalha para a Grécia. E a profecia do capítulo 11 ainda vai continuar após o destaque desses 4 reis que apareceram aqui na profecia. A profecia ainda vai concluir que vai se levantar um outro reino poderoso. Ou seja, se nós olharmos aqui para o versículo de número 3, aqui diz: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio, e este rei fará o que lhe apraz. Ou seja, novamente, a profecia vai falar sobre a Grécia, que é o próximo império na profecia. Ou seja, falamos sobre a Medopérsia e dos 4 reis que teve destaque. Agora a profecia novamente cita a Grécia e novamente vai falar sobre Alexandre. Lembra que Alexandre o Grande, após ele vencer a Medopérsia, ele começou a se destacar, e conforme Alexandre o Grande ele se destaca, ele leva a Grécia a um grande patamar. E isso aconteceu em 13 anos. Ou seja, em 13 anos a Grécia já era vista como uma grande potência mundial. E o que vai acontecer? Alexandre o Grande, no seu grande apogeu, levando a Grécia a este grande patamar, ele veio a falecer. E quando ele veio a falecer, em 323 a.C., o que aconteceu? Logo na sequência, o seu filho e seu irmão começou a reinar em seu lugar, mas eles foram assassinados pelos 4 generais de Alexandre, ou seja, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. E este é o novo detalhe que a profecia aqui vai trazer. Ou seja, a profecia, ela continua falando de Alexandre aqui nos versículos 3 e 4. Só que Alexandre, quando ele morre, não teve descendente que ocupou o trono, porque o trono foi ocupado pelos 4 generais que ele teve. Porque quando o seu irmão assumiu o que aconteceu, eles foram assassinados. E o império, então, passou a ser dividido entre os 4 generais de Alexandre. A partir, então, daí, querido e amado irmão, se você for ler o capítulo 11 sempre vai trazer a descrição, sempre vai aparecer uma expressão: o reino do sul e o rei do norte. Ou seja, esta expressão que geralmente vai aparecer no capítulo 11,
estão representando as duas dinastias do Império Grego-Macedônio. Como eu citei, após a morte de Alexandre e após esses generais assumirem o império e assim assassinarem a descendência do mesmo, ou seja, o império se dividiu entre 4 partes, mas somente 2 dinastias prevaleceu. Ou seja, começou uma guerra entre eles. Ou seja, quando começou essa guerra entre eles, somente 2 desses generais foi quem prevaleceu. Ou seja, Licímaco e Cassandro, eles foram derrotados. E quando eles foram derrotados, eles perderam os seus impérios. E só restou então 2 dinastias, no qual eu falei. Ou seja, a dinastia Ptolomeia e a dinastia Seleucidas. A saber, o reino do sul passou a ser dominado pelos Ptolomeus, pela dinastia Ptolomeia, e o reino do norte passou a ser dominado pelos Seleucidas. E os Seleucidas, eles passaram a aderir o nome de Antíoco. É por isso que quando você vai para a história dos reis da Grécia, principalmente os reis Seleucidas, nós encontramos muito essa expressão Antíoco, porque foi uma palavra que eles aderiram para atribuir aos seus reis. Aí você vai ter Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III e assim sucessivamente. Ou seja, eu quero que você entenda, a expressão rei do norte e rei do sul, que vai aparecer no capítulo 11, está se referindo às 2 dinastias do Império Grego-Macedônio. Ou seja, a dinastia Ptolomeia e a dinastia Seleucida, ou seja, Antíocos, no qual eles passaram a adotar este nome. Esses reis, eles viviam muito em guerra, eles viviam muito se confrontando, e eles então resolveram fazer uma espécie de aliança, resolveram fazer um tratado de paz. E como eles fez? Através de um matrimônio, através de um casamento. O que aconteceu? Em 250 antes de Cristo, Antíoco, que era um dos reis Seleucidas, resolveram firmar a paz entre o rei Ptolomeu, que foi o rei ali do sul. Eles resolveram formar essa paz, resolveram fazer esse tratado de paz entre eles, formando um matrimônio através de um casamento. Ou seja, Antíoco resolveu casar-se com Berenice, que era a filha do rei Ptolomeu. Só que, porém, Antíoco, ele era casado com Laodice. Ou seja, para ele fazer esse tratado de paz com o rei Ptolomeu, ele teria que se divorciar de sua primeira esposa para poder casar-se com Berenice, para poder fazer esse tratado de paz. E assim aconteceu. Antíoco se divorciou de Laodice e casou-se com Berenice. Só que, porém, no decorrer desse casamento, aconteceu um pequeno problema. Antíoco percebeu que ele amava a sua primeira esposa. E foi então que, após a morte de Ptolomeu, seu sogro, é que ele se divorcia de Berenice e voltou a reatar o seu primeiro matrimônio com Laodice. Ou seja,
o tratado de paz acabou se findando entre esses dois reinos. E novamente eles voltaram a se confrontar, novamente eles voltaram a se duelar entre eles. Só que, porém, meu amigo e querido e amado irmão, Laodice ficou desconfiada de Antíoco. E o que aconteceu? Ela, usando ali os seus dotes reais, ela planejou uma conspiração. E o que ela fez? Ela matou o rei Antíoco, matou Berenice, matou todos os seus servos e os seus filhos. E novamente a guerra voltou entre esses reinos. E esses reinos começaram a se confrontar. Uma coisa que chama a atenção no capítulo 11, enquanto esses dois reinos, eles vão se confrontar entre eles, ou seja, o tratado de paz cessou entre eles, o que acontece? Enquanto eles vão se duelando, enquanto eles vão se guerreando, começa então a surgir um novo império. E percebemos que no versículo 31 do capítulo 11, a palavra de Deus vai trazer elementos do próximo império na profecia, ou seja, estou falando do Império Romano. Enquanto esses dois reis aqui, o rei do norte e o rei do sul, a dinastia Ptolomeia e Seleucida começa a se duelar, o Império Romano começa a travar algumas batalhas, começa a ganhar alguns territórios e finalmente em 176 a.C., o Império Romano chega ao auge, chega ao seu apogeu. E o que acontece? E finalmente o Império Romano, eles vão vencer a Grécia, vão vencer esses dois reinos. E o Império Romano chega na sua ascensão e começa a governar com mãos fortes, com mãos poderosas. E através disso, querido e amado irmão, através desse império, este império, como nós sabemos, começou a perseguir o povo de Deus, começou a perseguir os cristãos. E Roma Imperial, que anos mais tarde acabou se tornando Roma religiosa, continuou no encalce do povo de Deus e continuou no poder ainda por mais 1260 anos, de acordo com a profecia bíblica. Percebemos que o inimigo ele tem usado muito esses impérios para confrontar o povo de Deus. Tem usado Babilônia, tem usado a Medopérsia, tem usado a Grécia, tem usado Roma Imperial, tem usado Roma religiosa, enfim, o inimigo tem usado esses poderes do intuito de confrontar o povo de Deus, de perseguir os cristãos. E o próprio capítulo 11, Daniel vai trazer a narrativa, e o próprio capítulo 11 vai conter descrições do chifre pequeno. Lembra do chifre pequeno que nós estudamos em Daniel capítulo 7? O chifre pequeno, ou seja, a devastação assoladora que começou a oprimir, a humilhar o povo de Deus. Ou seja, o capítulo 11 vai trazer descrições deste império, descrições desta devastação assoladora que durante anos afrontou o povo do Senhor.
Mas interessante, querido e amado irmão, você que está nos assistindo neste exato momento, mesmo o inimigo perseguindo o povo de Deus, o inimigo tem usado essas ferramentas, tem usado muito esses impérios, o inimigo tem usado muito esses reinos para perseguir os cristãos, para perseguir o povo. A promessa de Deus é que o Senhor, Ele promete libertar o seu povo. A promessa é que nos últimos tempos, Deus, Ele vai enviar um libertador, no intuito de nos livrar das garras do maligno, no intuito de nos livrar da devastação assoladora. Ou seja, tem uma promessa de Deus para mim e para a sua vida, que nos últimos tempos, Deus, Ele vai enviar provisões, Deus vai enviar socorro, Deus, Ele vai enviar auxílio, Deus, Ele vai enviar um libertador para mim e para a sua vida. Se nós olharmos para Daniel, capítulo 11 e o versículo de número 45, olha o que vai dizer a profecia bíblica. Daniel, capítulo 11 e o versículo de número 45, aqui diz a palavra de Deus: armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Capítulo 12, versículo de número 1 diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos seus filhos, do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo aquele que foi achado inscrito no livro. Interessante, querido e amado irmão, que nós temos uma promessa de um libertador. Quando nós olhamos para esses acontecimentos, eu citei aqui, querido e amado irmão, eu falei um pouco aqui sobre o confronto do rei do sul e do rei do norte, e que durante tempo eles vêm se duelando, formaram aliança, através disso eles foram derrotados, veio o Império Romano, veio a devastação assoladora, ou seja, o inimigo sempre usou esses impérios para perseguir o povo de Deus. E a promessa de Deus é que nos últimos tempos um libertador Deus enviará para nos salvar. E percebemos aqui, querido, que no capítulo 12, o livro vai fazer menção a Miguel. A palavra Miguel que vai aparecer aqui é uma alusão a Cristo. Sabe que libertador é esse, meu amigo? É Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, qual é o maior acontecimento que a igreja está aguardando? Qual é o maior acontecimento que eu e você estamos esperando hoje? É claro que é a volta de Cristo. E na volta de Cristo, a promessa é que Deus vai nos libertar de todo mal. Deus vai nos libertar da devastação assoladora do anticristo, que sempre oprimiu o povo de Deus, que sempre oprimiu os seus falsos ensinamentos, assim oprimindo os santos.
A promessa de Deus para mim e para a sua vida é que Cristo, ele voltará. E quando ele voltar, amigo, a recompensa será grande. E aqui todos vão ser salvos, aqueles no qual for achado escrito no livro. Que livro é este? No qual Daniel aqui está enfatizando no capítulo 12, é o livro da vida. Ou seja, a promessa de Deus para mim e para a sua vida é, amigo, que quando Cristo voltar, se o teu nome for achado escrito no livro, é óbvio que você vai ser salvo. E como nós sabemos que o nosso nome está escrito nesse livro? É muito simples. Eu tenho que aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, reconhecer o grande sacrifício que ele pagou na cruz por mim, pelos meus pecados, e passar pela cerimônia do batismo. Ou seja, aqui está o processo para eu saber que meu nome está escrito nesse livro. A promessa de Deus para mim e para a sua vida é que Cristo, ele voltará. E naquele tempo se levantará Miguel. A palavra Miguel aqui é uma alusão a Cristo. É uma alusão ao grande retorno de Cristo a este mundo e assim concedendo a recompensa para mim e para você, que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que hoje nós temos vários ensinamentos falando a respeito da vinda de Cristo. Ou seja, hoje a palavra de Deus está tão relativizada. A palavra de Deus hoje está tão escassa. Quase não se prega muito neste assunto. E às vezes ensinam por aí que Cristo vai vir de maneira secreta. Enfim, tem tantos ensinamentos por aí que não sabe em quem acreditar. E geralmente as pessoas acreditam mais no homem do que na veracidade bíblica. Ou seja, a palavra de Deus, amigo, ela é clara, que Cristo, ele voltará. E Cristo, quando ele voltar, meu amigo, será um evento maravilhoso, será algo visível e audível, com som de trombeta. Todas as nações da terra vão se lamentar, todo olho o verá. Será algo maravilhoso, meu amigo. É por isso que eu e você, nós temos a oportunidade hoje. Hoje a oportunidade, ela bate na tua porta. Hoje a oportunidade, meu amigo, Deus está te oferecendo. A partir do momento em que você aceita a Cristo, reconhece o grande sacrifício que ele fez por você e passa pela cerimônia do batismo, a partir desse momento, o seu nome está escrito no livro da vida. E quando Cristo voltar, você vai receber o maior de todos os benefícios. O inimigo, ele tem pelejado durante séculos, durante anos e anos. Ele tem usado pessoas, tem usado impérios, tem usado vários poderes para contradizer a pura e santa palavra. Como eu citei, há vários ensinamentos acerca da volta de Cristo. Ensina que ele vai vir secretamente, exclusivo somente para a igreja. Ou seja, enfim, tem tantos ensinamentos, meu amigo. Se eu for falar aqui para você, nós vamos ficar aqui a semana toda falando. Mas nós temos que se apegar com a palavra de Cristo. Nós temos que se apegar com os ensinamentos que Cristo nos deixou
por intermédio da sua palavra. Será que nós estamos dispostos a aceitar a Cristo como nosso Salvador? Será que eu e você estamos dispostos a aceitar o grande sacrifício que Ele fez por nós na cruz? Porque Cristo, Ele vai se levantar. Ele vai se levantar nos últimos dias. Ou seja, Ele voltará. A trombeta vai tocar. Cristo virá, será um evento maravilhoso, visível. E Ele quer, meu amigo, que eu e você subamos com Ele para o céu. E assim festejarmos e reinarmos com Ele os 1000 anos, no qual a profecia nos proporciona. Será que nós estamos dispostos a abrir mão das vaidades e aceitar a Cristo como Salvador de nossas vidas? Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso eu, do nosso ego, a abrir mão das nossas próprias vontades, das nossas próprias paixões e aceitar aquilo que Cristo nos menciona, aquilo que está mesclando nas profecias bíblicas? Será que nós estamos dispostos a aceitar as promessas que Ele nos oferece? Então comece hoje, meu amigo, a se policiar. Comece hoje a meditar que Cristo um dia voltará. Interessante, meu amigo, que o livro de Daniel, ele foi escrito aproximadamente há 2600 anos antes de Cristo. E o próprio livro, ele traz elementos do glorioso dia da vinda do Senhor. O próprio livro já começa a exaltar o segundo advento de Cristo, ou seja, o grande retorno de Cristo a este mundo para buscar uma igreja humilde, zelosa de boas obras, a igreja remanescente, que não se dobre diante das adversidades, que não se dobre diante da circunstância e que passa a aderir à palavra de Deus como norma, como conduta de salvação para as suas vidas. Será que nós estamos dispostos a aceitar essa palavra? Se você está disposto, meu amigo, então comece hoje a tomar uma decisão. Tome hoje uma decisão na sua vida. E através dessa decisão, isso vai refletir o seu futuro. E o seu futuro está na volta de Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? A você que quer aceitar a Cristo como o Salvador de sua vida, inclina a tua cabeça, dobre o seu joelho. Como eu citei, só depende de você, porque a tua decisão, a tua escolha vai refletir o teu futuro daqui em diante. É óbvio que se nós morrermos hoje, se morrermos em Cristo, a esperança é que no último dia Cristo vai ressuscitar os mortos, aqueles que morreram salvos. Se ficarmos vivos, é óbvio que seremos arrebatados, indo de encontro com Ele entre nuvens. Ou seja, a tua decisão hoje, ela vai refletir o teu futuro. Então faça a tua escolha, meu amigo. Não estou aqui pregando religião. Sempre enfatizo e repito, religião não salva ninguém. Placas de igreja também não. Deus, ele tem um compromisso com um povo no qual se enquadra no perfil das Santas Escrituras. Então vamos se apegar com a pura e santa palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus neste exato momento. Inclina a tua cabeça, falamos com Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te glorificamos por estar estudando o teu livro. Muito obrigado por este estudo maravilhoso que tivemos. Abençoa os nossos amigos, telespectadores. Nos conduza, Senhor Jesus Cristo, para o caminho da salvação. Porque sabemos que a promessa é que o Senhor voltará
E quando o Senhor voltar, Senhor, queremos ver os nossos nomes escritos no teu livro. Nos enche de sabedoria, de ânimo, para que este amigo, esta amiga, possa tomar a melhor decisão. Senhor Jesus Cristo, continua nos abençoando. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido e amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, a você que tomou essa grande decisão de seguir não a homens, de seguir não líderes, não religiões, mas de seguir a Cristo, meus parabéns. Continua firme em sua empreitada, em sua jornada. Segue a Cristo, que você vai obter o melhor de todos os benefícios, que é a vida eterna que Deus está te oferecendo. Na próxima semana, nós vamos estar retornando com os nossos estudos, falando a respeito das profecias do livro de Daniel. Como eu sempre digo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, em nome do Senhor Jesus.